Mateus 12, o versículo 37, diz assim: porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras serás condenado. Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre comunicação hoje. Então, por que a comunicação é importante? Primeira coisa, porque comunicar é falar. E é pelas tuas palavras, é por aquilo que você faz, que você fala, é que você vai ser justificado. Então, por que a gente diz assim, você quer confessar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Porque se você não confessar, você não será justificado. É pelo que você confessa. E depois pelo que você faz, né? Isso não tem a ver com a comunicação, mas só para você entender. Pelo que você faz é que você vai ter galardão ou não. Mas é o que você fala. Isso é o que te justifica ou não. E o que você faz te dá galardão ou não. Ou seja, pelo que você faz você tem um prêmio, mas você é justificado por aquilo que você fala. E é lógico que o que você fala tem que estar em concordância com aquilo que você vive. Com certeza. Amém? Então, é pelas palavras. Então você deve começar a perceber aquilo que você fala. Sem comunicação não há relacionamento. Não há relacionamento sem comunicação. Então, não existe relacionamento sem comunicação. Você deve entender isso. Então, lá em Gênesis, o povo começou a construir a Torre de Babel, indo contra uma ordem de Deus que era para povoar a terra inteira. Eles queriam fazer uma torre e juntar todos eles no mesmo lugar. Então, eles estavam indo contra a palavra de Deus, contra a ordem de Deus. E é por isso que Deus se desagradou daquela torre. E além disso, eles ainda queriam fazer o nome deles célebre, famoso, e alcançar até o céu. Então, assim, se é que eles poderiam chegar até o céu, de repente eles acreditavam que eles poderiam chegar até Deus com aquela torre, né? Gênesis 11, o 6 e o 7 diz assim, E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Qual que foi a estratégia de Deus para acabar com o projeto maligno? Acabar com a comunicação. Acabar com a comunicação. Deus acabou com a comunicação, acabou a torre. E hoje, se a gente tem essa dificuldade toda para aprender Nihongo, é por causa desses abençoados que quis fazer uma torre. Foi por causa disso, que hoje tem tanta língua. E a gente fica passando raiva aí para aprender, né? Passando nervoso. Então, mas olha o que esse versículo está dizendo. Primeiro, eles eram um só povo. Eles tinham uma só língua. E eles começaram a construir juntos. O que a igreja deve ser? Um só povo. Falar uma só língua e construir junto. Nós devemos ser isso. Então, do mesmo jeito que deu certo para os homens maus, com certeza dá certo para os homens bons. É assim que funciona. É assim que a gente aprende na casa de Deus. Ser uma unidade. Jesus falou assim que nós seremos conhecidos exatamente pela unidade. As pessoas vão crer que Jesus existe quando nós somos um só. É por isso que as pessoas não estão acreditando que Jesus existe mais. Por quê? Porque uma igreja fala isso, outra igreja fala aquilo, a outra igreja fala aquilo outro. Não são uma unidade. Não existe união entre as igrejas. Existe uma briga que não deveria existir. E por isso as pessoas não acreditam mais em Deus. Mas quando nós, mesmo dentro de uma igreja só, nós falamos a mesma coisa, temos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo, eles vão acreditar que Jesus existe. Mas para isso nós temos que nos comunicar. Sem comunicação não existe relacionamento. Sem relacionamento não existe união, não existe projeto, não existe construção, não existe nada. Então nós precisamos nos comunicar. Glória a Deus que Deus é o Deus da comunicação. E Ele pode nos ensinar a nos comunicar. Jesus era tão bom em comunicar que Ele falava por parábolas. E daí Ele fazia entender aquilo que Ele estava dizendo quem Ele queria. Se Ele não quisesse que eu entendesse alguma coisa, Ele falava uma parábola que eu não ia entender o significado. Então Ele falava as verdades, mas só quem Ele queria que entendia. Ou seja, as pessoas que estavam com o coração aberto, limpos de coração, que estavam prontos a se arrepender. Esses entendiam o que Jesus estava falando. Os outros não entendiam. E é por isso que Ele falava por parábolas. E é por isso que muitas vezes quando você lê a Bíblia, ou você, até mesmo numa pregação aqui, você não entende muita coisa, porque seu coração ainda não está aberto a entender isso. Então você deve abrir o seu coração e pedir para Deus: Deus, fala comigo, que nem a gente cantou. Fala comigo, fala de uma maneira que eu possa entender. Eu preciso ouvir. Então é isso que a gente estava cantando, é isso que você deve pedir para Deus. Muitas vezes então você vem e não consegue entender a comunicação. Então, existem pessoas e várias maneiras de comunicar. Então, eu tenho uma maneira de me comunicar. Talvez uma pessoa muito instruída não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Não vai entender, fala, não faz sentido o que você está falando. Assim como se vier, de repente, um pregador lá da Bola de Neve, vai falar tudo em gíria, aí nem nós vamos entender o que ele está falando.
Por quê? Cada um tem uma maneira de comunicar. E a comunicação é importante para se passar o reino de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Então, sem comunicação não há relacionamento. Comunicação é importante porque ela te justifica diante de Deus. Então, você pode ser justificado ou condenado. Então, como nós estamos servindo a Deus aqui, então nós podemos receber como filhos de Deus, aprender com Deus. E daí, sim, poder passar a mensagem. Sabe uma coisa que você deve aprender como profeta? É o seguinte, que você vai falar alguma coisa para a pessoa e de repente, eu como profeta, por exemplo, eu não vou ter o mesmo impacto que você que está recebendo a palavra. Eu não vou ter o mesmo impacto. Então, imagina assim, que Deus me dissesse agora que tem uma pessoa aqui que está passando por uma situação assim, e daí você, é comigo, você vai sofrer um impacto. Eu não vou sofrer nada, eu não vou sentir nada. Deus me falou uma conversa como fosse qualquer outra. Então, para você foi muito importante. Para mim que falei aqui, eu só fui instrumento de Deus. Então entenda isso. Muitas vezes, então, Deus dá uma mensagem aqui e eu nem estou sabendo que Deus está falando com você. Então eu não estou sentindo esse impacto emocional. Não pensa que vai vir um raio em mim, eu vou saber e tal. Não é nada disso. Isso aí é mitologia cristã, isso aí. Isso aí é coisa... acontece uma vez ou outra só. Entendeu? Então eu estou sendo usado por Deus para falar, para comunicar a palavra. E muitas palavras vão falar com você, e daí de repente você vai chegar no final do culto, olha, aquilo que você me falou comigo. Eu falo, mas o que falou com você? Por quê? Eu não sei o que Deus falou com você. Eu sei o que eu falei aqui, mas daí se você não me falar, e de repente nem eu vou entender o que você está falando, porque Deus falou com você. Então essa é a comunicação que você deve entender. O Espírito Santo está falando com você agora, nesse momento aí. Ele vai junto com os seus pensamentos, dizendo, isso que ele está falando é verdade, isso que aí, entendeu? Então ele vai falar para você. Então essa é uma comunicação entre você e Deus, e eu estou sendo um canal para a sua vida. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe com essa questão do canal, amém? Tem um ditado que diz assim, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Você já deve ter ouvido isso. E você deve ter uma noção do que quer dizer isso. Mas, se eu disser de uma outra forma, você vai entender muito mais claramente o que essa frase quer dizer. Essa frase quer dizer mais ou menos isso. Se confronto fosse bom, ninguém dava, vendia. Por quê? Porque um conselho te confronta naquilo que você está errado. Então, se você gostasse de ser confrontado, você pagaria para ser confrontado. Mas como ninguém gosta de ser confrontado, então ninguém gosta de conselho. É isso que essa frase quer dizer. Então, isso para mim foi uma revelação. Talvez para você agora está sendo uma revelação. Fala assim, por que ninguém gosta de conselho? Porque conselho traz confronto. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ter um dedo apontado na cara e falar, você está errado. Porque o conselho faz isso. Tem 3 tipos básicos de comunicação. O agressivo, o passivo e o assertivo. Com 2 S, tá? Assertivo. Então, agressivo. Então, a pessoa se vê como superior e quer que os outros façam aquilo que ele quer, né? Então, não ouve e tende a monopolizar a comunicação. Ainda, é dominador e consegue muitas vezes o que quer, mas em detrimento do que as pessoas querem. Então, esse é o tipo dominador. Então, eles apontam os dedos, eles arregalam os olhos, eles ficam olhando para você fixamente. É intimidador, é dominador. Esse é o tipo de pessoa, é um tipo de comunicação, né? E muitas vezes eles conseguem aquilo que eles querem dessa maneira, intimidando as pessoas. Então, e também, lógico, falam em voz alta, né? Fala gritando. Então, assim, é uma maneira de intimidar mesmo. Então, agressivo. Já o passivo, então, ele já se sente inferior. Então, ele nunca fala, ou raramente fala, ele concorda com tudo que for mandado ele fazer, ele executa as tarefas do jeito que é pedido, ele procura evitar conflito, ele procura a autorização dos outros para fazer aquilo que ele deve fazer, ele raramente consegue o que ele quer, né? Então, ele se torna ressentido, aí ele tende a perder a autoestima e ficar confuso, por não saber o lugar dele. Então, eles estão constantemente reclamando, mas eles nunca fazem nada para mudar a situação que eles vivem. Então, esse é o tipo passivo de comunicação. Então, quando você junta o agressivo com o passivo, você vai ver que tem o dominado e o dominador. Então, é assim que vai ser. Mas tem o assertivo, que é o que a gente deve aprender a fazer. Então, o que é? Então, é respeitar as partes. Então, embora eu tenha direitos, eu tenho que reconhecer que o outro também tem direitos. Então, não há superioridade nem inferioridade. Então, eu sei o meu lugar e sei o lugar da outra pessoa. Ainda, então você tem que ser confiante, decidido, realista e negociador. Então, é assim. Então, você ouve e expressa os pontos de vista de modo honesto. Então, sem ser imparcial, sem puxar, que nem diz, a sardinha para o seu lado.
Isso é ser honesto. Então você deve ser sensível aos sentimentos dos outros. Então esse é o tipo assertivo. É a maneira como nós devemos nos comunicar na maior parte do tempo. Então, desses 3 aqui, se você disser que tem um que você vai agradar todo mundo, não vai ter. Porque da mesma maneira que quando você é assertivo, então se você está exigindo o seu direito, mesmo que o outro tenha direito, a pessoa, se ela é agressiva, ela não vai gostar. O passivo não vai conseguir expressar o que está querendo, então também não vai conseguir se comunicar com você. Então, apesar de ser a melhor maneira de comunicação, não quer dizer que a pessoa vai gostar porque você está fazendo isso. Então, você deve se comunicar, mas deve saber que não é porque você está pensando que você está fazendo certo que a pessoa vai gostar disso. O que é necessário para uma boa comunicação? Então, a Bíblia começa a dar alguns conselhos aqui. A primeira coisa que você deve saber sobre comunicação é exatamente que para se comunicar bem, você deve comunicar. É óbvio. Se comunicar, tem que comunicar. Mas tem gente que não comunica. Então, olha, Ezequiel 33:6, então, diz assim, olha: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requerirei da mão do atalaia. O que quer dizer atalaia? Quer dizer vigia. Então imagina lá, né, a fortaleza, aí o vigia está lá em cima da torre, e daí ele vinha vindo um exército, né, contra a cidade que ele estava protegendo lá, e ele não tocava a trombeta, porque a trombeta era um sinal de alerta. Ele não tocava. Quando esse exército inimigo invadisse e matasse qualquer um que estivesse lá, essa pessoa que foi morta morreria na iniquidade dela. Só que o sangue seria cobrado do vigia. Então, você deve comunicar. É isso que está querendo dizer. Comunica. Então você deve aconselhar a pessoa que está fazendo errado. Se ela morrer, mesmo fazendo errado, você avisou. Se você não avisar, é cobrado de você. Se eu não avisar, é cobrado de mim. Por quê? Porque você viu. É a mesma coisa que você vê que uma pessoa vai atravessar a rua de uma maneira indevida. Aí você olha e fala: a pessoa sabe o que está fazendo. Aí a pessoa morre atropelada. Ela vai morrer porque ela morreu. Mas Deus vai cobrar de você esse sangue porque você não avisou. Então grita. Se ela der ouvidos, amém. Se ela não der, amém do mesmo jeito. Só que você avisou. Você avisou. Então é isso que Deus está falando. Que a gente deve avisar quem está andando no caminho errado. Então, é lógico que a gente não deve ser, que nem a maioria dos cristãos, o tal do agressivo, né? Apontar o dedo: não, isso aí está errado, você vai para o inferno. É assim que as pessoas costumam fazer, né? Os cristãos costumam fazer, né? Sai pecado, sai para o inferno. É só assim. Não, isso não é de Deus, não, isso é do diabo. Você é o filho do diabo. Então o que é isso? É uma comunicação agressiva. Então a gente não deve comunicar dessa maneira. Mas, depois a gente vai ver mais para frente que existem maneiras, existem tons, existem várias maneiras de comunicar. E nós vamos aprendendo aqui. Então, como a gente também cantou, orar é se comunicar com Deus. Deus pode se comunicar com a gente de várias maneiras, como a gente cantou, através de mim, através da palavra de Deus, através de um louvor, através de um sinal no céu, através de um sonho, através de uma visão. Deus tem várias maneiras de falar com a gente, só que nós só temos uma maneira de falar com Deus: orando. Então, não deixem de orar. Uma coisa sobre orar que você deve saber é o seguinte: é que não é uma batalha para orar. Orar é a batalha. Entenda isso. Orar não é uma batalha. Eu vou orar, mas é tão difícil. Não, a batalha é orar. É orar. Orar é a batalha. Esse é que é o problema. Então, o diabo, o inimigo, ele tenta fazer a gente perder antes de lutar. Por quê? Porque se você não ora, você já perdeu. Você não lutou. Então, orar é a batalha. Então não pensa que é difícil orar, porque orar é a luta. A luta é orar. Então, tinha uma pessoa que passou por aqui, ele falava assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Por quê? Porque se você está orando, você está batalhando, você está vencendo. Agora, sem orar, você pode ter certeza que, olha, se Deus te der o que você não está pedindo em oração, é porque é misericórdia mesmo, extrema de Deus. Porque você não vai receber nada que você não orou seriamente por isso. Você não vai receber nada que você não orou seriamente. Por quê? Porque você não batalhou. Então, orar é a batalha, gente. Então, tome cuidado com a decisão de pensar que alguma coisa é irrelevante. Essa informação é irrelevante. Cuidado. Essa semana, até a gente já riu demais hoje, né? Aconteceu 2 exemplos aqui na igreja de falta de comunicação, de erro de comunicação. O que aconteceu? Então, nos 10 anos, alguém esqueceu o óculos aqui. Nós comunicamos a pessoa e depois de quantos dias, né, a pessoa entrou em contato pelo Face. Então eu vou contar primeiro a minha versão da história, né? A pessoa entrou em contato pelo Face, eu respondi a pessoa e falei: olha, eu posso te levar sim o óculos. Tudo bem.
Então, combinei com essa pessoa de passar a quinta-feira à noite aqui, pegar o óculos e levar para ela. E foi o que eu fiz. Eu e a Val fomos e levamos o óculos para ela. Tudo bem, devolvemos o óculos. Na sexta-feira, então, eu estava muito cansado, já estava passando mal, então a gente ia ter um estudo aqui, eu, o pastor e a Val. Mas como a gente estava muito cansado, então a gente cancelou o estudo. Só que o que a gente não sabia, era o outro lado da comunicação. O pastor Márcio, dessa igreja, que essa irmã congrega, né, entrou em contato com o pastor Josiel, dizendo que tinha esquecido o óculos aqui, e perguntou quando ele estaria aqui. E ele disse: estarei aí na sexta-feira. Aí a gente cancelou o estudo, só que a gente não sabia que ele teria que vir aqui na sexta-feira. E foi o que ele fez. Ele veio aqui na sexta-feira e me ligou perguntando onde estava o óculos. Eu falei: olha, eu devolvi na quinta. Aí ele falou: então eu estou aqui esperando de bobo, porque ninguém vai vir aqui buscar um óculos que você já devolveu na quinta. Então ninguém comunicou ele que já recebeu o óculos. Eu não comuniquei, porque na verdade, que nem eu disse, eu achei relevante porque eu já resolvi o problema. Só que foram passar o problema para ele lá. Então o que aconteceu? Um erro de comunicação. Eu achei relevante, ele achou relevante, mas quando chegou aqui, o que aconteceu? Ele só perdeu o tempo dele de vir aqui, gasolina, né, pastor? E glória a Deus. Então, erro de comunicação. Aí vai falar: quem está errado? Melhor não procurar culpado, é a gente aprender que a gente deve entender isso. Agora, teve outra ainda. Hoje aconteceu, né? A gente também tinha um compromisso com o pastor, aí a gente tinha que ir na imobiliária, a gente tinha marcado 3 horas na imobiliária, aí eu fui com a Liliana, aí ele me ligou, era 2h40 mais ou menos, eu já estava com a Liliana no centro de Uata, parado no farol. Atendi, falei: olha, pastor, a gente está aqui no centro de Uata. Ah, tudo bem. A gente chegou lá, eu e a Liliana, então a gente foi para o estacionamento do fundo. Aí a Liliana pegou e falou: vou perguntar, né, aonde que eles estão. Aí ligou para a pastora, porque a pastora provavelmente não ia estar dirigindo. Falou assim: se ligar para o pastor não vai atender porque está dirigindo. Vou ligar para a pastora. A pastora falou que não estava com ele, mas falou que ele já deve estar chegando. E a gente esperou mais uns 10 minutos lá no carro, esperando ele chegar, só que ele já estava lá. Então, erros de comunicação, gente. E são coisas que acontecem na nossa vida todo instante. E que poderia ser uma coisa muito mais grave. Graças a Deus que foram coisas leves. Graças a Deus. Porque erros de comunicação podem gerar morte. São coisas terríveis mesmo. Coisas terríveis, são enganos terríveis. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, assim, de repente, até essa comunicação, de repente a gente deveria ter tido essa pregação a semana passada, que daí não teria acontecido nada disso. Mas, glória a Deus, né? De repente Deus vai mostrando: mas vocês estão precisando se comunicar melhor. Então, outra coisa também, que você deve saber e deve entender isso aqui. Já passou pela minha cabeça algumas vezes que os pastores eles tinham um problema de comunicação. Por quê? Eu falava uma coisa para o pastor, daí depois ia conversar com a pastora, ela falava: não estou sabendo. Eu falava: poxa, o pastor não falou para ela, né? E vice-versa. E daí você fica pensando que eles têm um problema. Não, eles não têm problema. Por quê? Porque eles não vão ficar falando da igreja 24 horas por dia. Eles vão falar da vida deles, eles têm filho, eles têm trabalho. Então, o que é para ser resolvido na igreja tem que ser resolvido na igreja. Não fica esperando. Se você quer que os dois saibam, fala para os dois. Porque eles não têm onisciência. Não é um que um sabe, o outro sabe. Eles são uma só carne, mas não é bem assim que funciona. Então você fica pensando assim: não, ele vai falar. Não, vai atrás e comunica. Então, é lógico, a gente não deve ser exaustivo de ficar falando toda hora, mas comunicação é importante. Então, se você quer que 2 pessoas saibam, conta para as 2 pessoas. Não fique esperando um intermediador, porque ele pode exatamente causar um erro de comunicação. Então, realmente, quando a gente chega em casa, então, muitas coisas que acontecem no nosso trabalho, a gente não fala para as esposas e vice-versa. Por quê? São tantas coisas para a gente muitas vezes resolver que acaba não falando mesmo. E aí? Então, não quer dizer que existe um erro de comunicação. Realmente, assim, primeiro, uma coisa que eu aprendi lá no Brasil, no meu segundo trabalho, era que cabeça não é arquivo. Então, não tenta guardar informação de cabeça, porque cabeça não é arquivo. Então, para isso que existe bloquinho, existe agenda, existe agora, né, aquele bloco de nota no seu celular, né? Então, para isso. Então, lembrou, anota, porque cabeça não é arquivo, cabeça não é diário. Então, você não vai lembrar que daqui 2 meses lá você tem a data certa e a hora certa para chegar no lugar. Então, para isso você deve marcar. Então, cuidado. Então, é comunicação. Você está comunicando o quê? Você para você mesmo. Então, você está se comunicando. Isso é comunicação. Você está fazendo uma comunicação para você mesmo. Por quê? Porque cabeça não é arquivo. Amém. Então, outra coisa, então, para ter
uma boa comunicação. Então, primeiro, comunicar. Parece bobo, mas é tudo, comunicar. Segundo, ter a alma curada. Ter a alma curada. Então, foi por isso que primeiro eu ministrei sobre a alma, a cura da alma, e depois, agora eu estou falando sobre comunicação. Por quê? Para se comunicar, você tem que ter a alma curada. Para você se comunicar bem, você deve ter a alma curada. Mateus 12, 34b. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, em outra versão, quer dizer assim: a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. O que tem no seu coração? É disso que você vai falar. Tem Jesus no seu coração? Você vai falar de Jesus. Não tem? Você não vai falar. O que está no seu coração? É o jogo de futebol da semana passada? É disso que você vai falar. Ah, é a novela? É disso que você vai falar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o seu coração está cheio de coisas não curadas? E se o seu coração está cheio de mágoa? E se o seu coração está cheio de palavras de maldição? O que você vai falar? Então foi por isso que eu ministrei primeiro sobre a cura da alma. Porque agora, com uma alma curada, em nome de Jesus, né? Quem não recebeu, recebe em nome de Jesus. Alma curada, em nome de Jesus. Porque agora você vai poder se comunicar melhor, muito melhor do que você se comunicou. Agora, com essa raiz de amargura saindo do seu coração, então aquela pessoa que te fez mal, você não vai associar o nome dela com outras pessoas que você vai conhecer. Não, aquela pessoa me fez mal, então o João me fez mal, mas esse João aqui é gente boa, merece crédito. Não quer dizer que porque chama João é ruim também, porque a nossa alma amargurada faz esse tipo de associação. Como você vai falar coisa boa se tem maldade no seu coração? Eu trabalhei, antes de trabalhar para esse empreiteiro que eu estou agora, eu trabalhei com um pessoal, e tinha um rapaz em especial lá, que na hora do almoço eu não aguentei, eu acabei discutindo com ele assim, falando um pouco mais ríspido com ele, porque eu não aguentei. Eles já falavam muito palavrão no serviço, que é normal. Mas na hora do almoço, assim, eu fui para orar pelo alimento, assim, e ele falou a frase mais ou menos assim: pip, pip, esse almoço de pip, pip. Ele falou 4, 5 palavrão numa frase. Aí eu não aguentei. Falei: meu, por que você fala tanto palavrão? Aí ele já, né, não gostou e tal, mas eu não aguentei de ouvir aquilo. Então, assim, ele fala porque o coração dele está cheio daquilo. Porque ele só vê piadas daquilo. Ele só convive com gente que fala aquilo. E daí vai enchendo o coração e daí ele vai falar o quê? Vai falar isso. E é engraçado que geralmente as pessoas que falam mais palavrão é a que briga com o filho para não falar. E aí? Hipocrisia. Não pode falar isso. Está aprendendo da onde? Coitado da criança. Está aprendendo da onde? Então não fala desse jeito. Mas a criança está aprendendo da onde? Então, cuidado, porque agora em nome de Jesus você tem a alma curada. Amém? Então, com a alma curada, então você deve mudar a sua maneira de ver o mundo. Você deve mudar a sua maneira de ver o mundo. Então, Mateus 6, lá, 22, diz assim: ó, a candeia do corpo são os olhos. Estes, pois forem simples, teu corpo todo será luminoso. Agora, se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Por exemplo, se você vê a vida só de uma maneira pessimista, com certeza sua vida vai ser um tédio, vai ser uma vontade de se matar, uma depressão. Por quê? Porque só vê as coisas de um jeito ruim. Então, uma pesquisa mostrou, por exemplo, que as pessoas falam que artrite, essas coisas assim, artrose, essas coisas dói nos dias de chuva, dói mais nos dias de chuva. A pesquisa mostrou que é mentira. Mostrou que é mentira. Então, não existe dor maior no dia de chuva. O que acontece é que a pessoa percebe mais que está doendo no dia de chuva. Por quê? Porque geralmente o tempo cinza nos dá tristeza. E quando está triste, você só pensa em coisa ruim. Automaticamente você vai lembrar das dores que você tem. Então dá a impressão que está doendo mais. Mas por quê? Porque o seu pensamento voltou-se para coisas ruins. Então, se os seus olhos forem bons, está chovendo lá, mas a dor é a mesma se é que tem, em nome de Jesus. Entendeu? Então, é o quê? É você sendo influenciado. É você se comunicando mal com você mesmo. Por quê? Porque você está se comunicando com você. Você está dizendo para você mesmo: hoje está doendo mais, E não está. É coisa da sua cabeça. Então, entenda. Você tem que ver o mundo de uma maneira diferente. Então, a maneira como você enxerga as outras pessoas também é pelo seu tamanho. Tem um ditado que diz isso. Não sei se você conhece. Que diz assim: nós medimos as pessoas pelo nosso tamanho. Então, eu digo, por exemplo, que o Edson é alto porque eu sou baixo.
Se eu fosse da altura dele, eu ia falar, ele é mediano. Entendeu a diferença? Então, a gente mede as pessoas pelo nosso tamanho. O que quer dizer isso? Agora, em termos de caráter. Se tem roubo dentro do meu coração, eu acho que todo mundo é ladrão. Se tem malícia dentro do meu coração, eu acho que todo mundo está paquerando todo mundo. Por quê? Mas porque está dentro de mim. Eu estou enxergando com maus olhos todo mundo. Por quê? Porque eu meço as pessoas pelo meu tamanho. Os meus olhos são maus. E daí eu só consigo ver maldade. Então não tem isso. Então, com a alma curada, agora você deve entender. Para de ver maldade onde não existe. Principalmente onde não existe. Para de ver maldade. Então, se não tem, gente, não tem. E se tem, ora para quebrar, repreender em nome de Jesus e acaba com isso. Mas pare de ver o mundo com um olho mau. Então, seja curado em nome de Jesus, para você poder se comunicar melhor. Amém? Muitos erros de comunicação nossos são herdados dentro de casa. O seu filho provavelmente vai falar igual você fala. E se você fala de uma maneira ríspida, ele vai falar de uma maneira ríspida. Porque a tendência, ele está aprendendo, a criança está aprendendo. E daí ela pega esse vício e vai continuar, perpetuar essa palavra se ela não for curada. Que é aquelas palavras de maldição que a gente viu semana passada. Vai perpetuar. Então, nós temos que reconhecer então, que nós recebemos essas más experiências, mas não comunicar isso para as pessoas. Não repassar em forma de amargura para as pessoas. Então nós temos que reconhecer isso.